Sejam bem-vindos à temporada 2026 do programa Zine Negócios, começando por aqui, trazendo para você cases de empreendedorismo para inspirar a nossa jornada diária. Claro, os nossos amigos patrocinadores e apoiadores dessa causa, sempre presentes conosco também em 2026. Sicredi, Skoltech e a distribuidora Albatross. Hoje, para a gente ter o nosso primeiro bate-papo do ano, eu recebo a minha amiga Thaís Lima. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Alexandre. Feliz Ano Novo para todos. É um prazer abrir 2026 aqui no Zine Negócios. Sensacional. Eu já vou começar abrindo aqui um aquacoco para hidratar bem o nosso bate-papo. E hoje, Thaís, eu quero pautar a nossa conversa nas suas atividades profissionais. A gente vai passear aí pelo Convention, pelo Vila Brasil e por muitas outras novidades que estão por vir. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta simples, mas que eu acho ela de profunda relevância para a nossa audiência. O Convention Visitors and Business Bureau, ele tem um nome muito difícil. Afinal de contas, o que o Convention faz? Isso é uma pergunta complexa mesmo, né? Porque pra gente que está no dia a dia, a gente acha que é fácil, né? Todo mundo sabe. A gente acha que todo mundo sabe, é verdade. E não é uma realidade. Eu descobri isso logo quando eu assumi, que eu comecei a fazer parte da diretoria, que eu ia, né, falar do Convention em algumas palestras, aulas, entrevistas, e as pessoas já tinham dificuldade até com o nome, porque ele é em inglês, então, para que isso, né? Então, já explico de início que o Convention é internacional, é uma marca internacional que foi criada em Detroit, nos Estados Unidos, em 1906. Então, né, a gente tem mais de... estamos fazendo... Olha que legal! 120 anos! Mais um evento! Tá, mais um evento em 2026! 120 anos esse ano. E justamente na época, eu não gosto muito nem de falar nisso, que eu acho meio, né, machista, mas chamava Liga dos Homens, porque eram os homens de Detroit que na época tinha uma movimentação de turismo de negócios voltado para os carros, né, que eram vendidos ali, né, estava bem no início. E eles viram que eles precisavam atrair mais pessoas ali para Detroit, precisavam fazer um receptivo melhor, que as hospedarias precisavam estar mais aptas a receber, que aqueles empresários precisavam se unir de alguma forma para atrair mais compradores para os veículos ali de Detroit. Então, eles criaram a Liga dos Homens, né, que veio a chamar Convention and Visitors Bureau. O Visitors também entrou depois, o Convention de convenções e o Bureau, que é o escritório de convenções. E aí, com o objetivo de fazer o marketing daquele destino, vender Detroit enquanto uma cidade que recebia bem, que era um lugar de fazer negócios, e começaram a trabalhar isso. E claramente, né, na época, né, Estados Unidos faz uma coisa, Londres, por outro lado, vai lá e faz um convention também, querendo trabalhar isso dentro do território de Londres, e foi se espalhando mundo afora até chegar no Brasil, já na década de 80, trazido pela Varig, que era a nossa companhia aérea auge naquele período, e que faziam voos mundiais, e o pessoal, a equipe da grande gerência da Varig, falou, olha, os grandes destinos têm uma entidade, uma associação, ali, uma organização empresarial que chamam de Convention Bureau, e depois virou Visitors, que é interessante a gente colocar isso no Brasil. Obviamente, ali Rio de Janeiro e São Paulo ainda tem uma briga por quem começou, né? Para que lado começou isso. Mas colocar isso nos nossos principais destinos para a gente atrair, porque, óbvio, a Varig queria atrair mais turistas para o destino. Então, para a gente atrair, a gente precisa se organizar. Então, o Convention ele vem com esse objetivo de fazer uma organização empresarial com aqueles que atuam no setor de turismo de negócio e eventos. Isso envolve o agente de viagem, isso envolve a empresa de transporte, o hotel, obviamente, os restaurantes, né? E aí o turismo ele é muito democrático. Ele começa a vir também, hoje, por exemplo, nosso convênio que envolve o Unimed, por quê? Porque tem um plano de saúde para as empresas, aí começa a crescer uma série de empresas interessadas naquilo e aquele fortalecimento de uma organização diferente das associações representativas.
Hoje, no Brasil, temos a BAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, a BIH, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Então, cada um voltado para um segmento do turismo. Cada um numa especificidade. Numa especificidade, o que eu acredito que seja até mais fácil de você trabalhar. No nosso caso, o Convention ele é um guarda-chuva. E aí ele vem com esse objetivo de reunir esses empresários com um objetivo comum. Qual que é o objetivo comum? Atrair mais turistas. Eu quero atrair mais turistas. E como que eu vou atrair mais turistas? Eu vou atrair mais turistas gerando negócio, criando eventos, porque os eventos eles trazem os turistas para a cidade. Então eu quero atrair mais turistas, atrair mais eventos, eu preciso me preparar para isso. Aí a gente tem o que a gente chama que é um tripé. O marketing do destino, que é vender a cidade. O que a cidade tem de legal, de atrativo? Porque para você atrair, você tem que mostrar o que a cidade tem de infraestrutura. Então, você entra aí com equipamento hoteleiro, transporte, aeroporto, né? Enfim, todos esses vão se unindo ao Convention. E a representatividade do setor, então, acaba que, como é uma associação empresarial, ele acaba sendo uma voz da iniciativa privada e a captação e apoio a eventos, que entra aí para fechar esse tripé, para a gente poder atrair mais turistas para esse setor que está envolvido no Convention. Então, o Convention de Juiz de Fora, ele foi criado em 2001, né? Então, mais uma data importante para a gente, porque faz 25 anos esse ano, né? Legal. Ele foi criado em 2001 por alguns empresários da nossa cidade, alguns hoteleiros, na época até a BAV foi envolvida, sindicato de hotéis e tudo. E hoje ele tem em torno de 70 empresas, né? Eu costumo brincar que são as empresas mais fortes do mercado. Se você pensar numa empresa, um hotel da cidade, ele é meu associado. Então a gente tem que as empresas que realmente têm força para poder trazer as pessoas para a cidade que a gente possa apresentar com tranquilidade. Então a gente faz esse trabalho aí de captar, de atrair e de vender Juiz de Fora a partir da ótica do turismo de negócio e eventos. E sua história com o Convention começa quando? Então. Eu comecei a minha empresa em 2009 para 2010, a Vila Brasil. E em 2010, eu me associei ao Convention entendendo pelo seguinte cenário. Eu queria ser uma empresa de turismo receptivo. O que faz uma empresa de turismo receptivo? É uma empresa que quer receber, ao contrário das agências de emissivo, né, que mandam as pessoas para viajar, né, você compra passagem. Eu quero receber essas pessoas no destino. Legal. Isso era muito diferente dentro de um cenário de Juiz de Fora, porque as pessoas entendem o turismo normalmente só praia. O que você vai fazer em Juiz de Fora? Você vai no Morro do Cristo? Então eu venho lutando com isso há muitos anos. E naquela época eu precisava entender como é que eu ia fortalecer o receptivo. Eu cheguei a fazer um curso de capacitação de receptivo no governo de Minas Gerais. Era a única empresa de Juiz de Fora que fazia isso. Na verdade, eu acho que a Vila Brasil foi a primeira empresa de turismo receptivo de Juiz de Fora. E aí eu comecei a entender que para eu trazer esses turistas que eu precisava, que eram os meus clientes, seria por meio dos eventos, né? Então eu vi que a única associação que atuava em prol disso era o Convention Bureau. E eu comecei nesse trabalho ali de me associar ao Convention, aliás, associar a Vila, né? Porque o Convention Associação é via PJ, né? De associar a Vila ao Convention Bureau e ali ver que o Convention está apoiando, ou captou um evento para o Expo Minas. Aí a Vila Brasil ia lá, como eu era a única de receptivo, eu era indicada para fazer a logística, né? O transfer do hotel-evento, evento-hotel, o passeio e etc. Então, ali para mim já começou a fazer muito sentido, só que tudo que eu me envolvo, eu quero me envolver mais, né? Eu quero fazer acontecer. Então, no início, eu ainda estava meio dividida, trabalhando em Cataguases com a parte de política pública no Circuito Serras e Cachoeiras, e com a Vila começando, né? Então, quando você começa uma empresa, você precisa ter outras fontes de renda, você ainda não está ganhando nada nem para poder se sustentar, né? Então, eu tinha esses dois vetores ali, mas fui entendendo e trabalhando com o Convention, que na época tinha a Patrícia Gonçalves era gestora, o Marco Antônio era presidente, mas já se fazia um trabalho efetivo na cidade.
e que eu via que aquilo ali era meu caminho dentre todas as outras instituições. Não valia a pena, por exemplo, eu ser uma associada à ABAV, porque era agência de emissivo, né? Eu não via um encaixe real da Vila em outras, e o Convention encaixou. Então, se encaixou, eu precisava crescer minha empresa, eu precisava fortalecer aquela associação que eu estava associada ali desde dos primórdios. Aí, quando foi em 2014, se eu não me engano, acho que foi 2014, o Marco Antônio sai... Não, minto, teve uma gestão em 2012 que eu não quis assumir, 2014 o Marco Antônio sai e entra Cássio Elísio. Cássio, coração para ele, estava comigo outro dia, aí no final de dezembro. Entra Cássio Elísio para assumir e me convida para fazer parte daquela diretoria. Aí eu comecei a entender como é que funcionava. O Convention tem esse pormenor: para você ser presidente, você tem que ter passado pela diretoria, nada mais justo, né, para você entender como é que funciona a lógica. Cássio assumiu a presidência, eu assumi a diretoria. Comecei a entender o Convention de uma forma ali muito, muito mais ampla. Só que começaram a haver direcionamento, porque as pessoas também não é tão disputado, porque é muito trabalho e nada de dinheiro, né? Cargo voluntário. Então, as pessoas começaram a me direcionar à presidência. A presidência tem que assumir a presidência. E isso é 2014, né? Eu não tenho tantos anos assim, então, né, a gente está falando de 12 anos atrás. Eu estava muito mais nova, já sou nova, estava um pouquinho mais, né? E eu falei, como é que eu vou assumir isso, né? Liderar líderes, porque era uma diretoria formada por grandes hoteleiros, já tinha outras associações, né? Então, eu falei, como é que eu vou fazer isso sem me preparar para isso? Então, quando foi em 2016, eu aceitei o desafio de vir a ser presidente do Convention, fui eleita presidente do Convention, mas eu precisava entender como que aquilo funcionava. Então, eu estava também numa área acadêmica, né? É muita coisa envolvida aí nesse caminho, mas também estava dando aula na UFJF, na Faculdade de Turismo. E aí eu finalizei meu contrato de substituto, que era de 2 anos, e fui direto para o mestrado na UF. E quando eu fui fazer meu mestrado lá, eu quis estudar redes interorganizacionais. O que seria isso? Eu queria entender como fazer com que as organizações cooperassem para o desenvolvimento do destino. Então, eu comecei esse trabalho de assumir o Convention, mas, ao mesmo tempo, de fazer o Convention do meu laboratório dos estudos que eu estava fazendo na UF. E aí eu fiz esse mestrado, muito bem orientada também pelo professor Carlos Costa, da Universidade de Aveiro, que o ano passado teve no Gestura aqui, que foi realmente uma figura icônica, porque é um dos maiores no mundo hoje. Eu fiz esse mestrado e eu fiz um estudo, um mapeamento da rede Turismo, Negócio e Eventos de Juiz de Fora. Dentro desse mapeamento, eu comecei a entender quais eram as empresas que precisavam estar dentro do Convention e, principalmente, quais as empresas que deveriam compor uma diretoria do Convention para o negócio andar. Entendeu? Aí comecei a entender a situação e quais eram os pontos fracos, né? Comecei a fazer estudos, artigos científicos em cima daquilo, pesquisas com os próprios associados para entender o que eles entendiam, o que é Convention, por que você está no Convention, por que você é associado, o que o Convention traz esse retorno, qual que é a sua expectativa para estar ali. E aí eu comecei a ouvir esses empresários de uma forma geral, e na época que eu assumi o Convention, pra você ter uma ideia, tinham 30 empresas, a maioria inadimplentes, e hoje a gente tem mais de 70 adimplentes, né? Então a gente mudou o cenário porque eu comecei a entender o negócio e fui me apaixonando, a verdade é essa, né? Fui me apaixonando, 2016 assumi, 2020, 21 era para eu ter saído, porque era 2 anos, mas o pessoal falou, você captou o Congresso Brasileiro de Convention? Captei para trazer para Juiz de Fora, foi uma alegria danada, mas ele ia acontecer em março de 2020, então será que dava bom? Pelo amor de Deus, pandemia na cabeça. Pois é, a gente já tinha 513 inscritos para fazer aquele evento. Eu falei, poxa, o pessoal falou, fica mais um ano. Eu assumi, falei, vou ficar mais um ano na presidência do Convent, que foi talvez o maior desafio da minha vida, que foi ficar no Convention na pandemia, num momento em que todo mundo tinha
o nosso setor estava despedaçado. Despedaçado. Né? Primeiro a parar e o último. E você me acompanhou muito, né, Alexandre? A gente Estivemos presentes nos eventos teste, né? A gente trabalhou né? muito nisso. Então, eu falo que, né, Deus sabe que faz mesmo, porque quem pegasse ali 20, né, que eu tinha pedido para sair em 20, quem pegasse 20 ali e pegasse, imagina, a pessoa assume que a gente faz a eleição normalmente em dezembro, e o presidente assume em janeiro. Imagina que presente de grego. Nossa. Se a pessoa tivesse assumido em janeiro e dar de cara com uma pandemia em março. Não foi fácil. Então, ali também cresci muito. Você já tinha toda uma bagagem que te permitia articular a favor do segmento, aquilo, né? Assumindo, a gente fiz isso. Aí fiquei 20, aí quando foi 21 eu pedi para sair. A pessoa falou, não fica, mas fica na vice-presidência. Aí, desde então eu estou na vice-presidência, né? Mas assim, cargo vitalício. Cargo vitalício, não. O pessoal volta para a presidência e fala, não, tô bem aqui. E a gente vai respirando a entidade. 21, o Vinícius, dono do Ritz Hotel, assumiu. Ficou ali, né? Falou, eu assumo, mas você fica lá. Aí, agora em 24, né, ano retrasado, o Alexandre do Green Hill assumiu a presidência. E eu venho fazendo um trabalho hoje muito mais executivo, de pensar estrategicamente, de desenvolver os projetos. E aí o Convention tem uma série de outros projetos, mas eu vou deixar você falar, porque é muita coisa, né? Senão eu disparo aqui. E aí, em meio a toda essa trajetória à frente do Convention, o Vila Brasil permaneceu em atividade. Com certeza. E eu falo que é o seguinte, o que as pessoas não entendem sobre o cargo voluntário ou sobre participar de uma associação é que você está atuando duas coisas ali importantes. Um que a pessoa já fala assim, mas você não vai receber nada. E a outra que você está doando o seu tempo. Obviamente que tem que haver uma doação muito grande, né? Principalmente se você tem projetos mais amplos para concluir. Mas também me deu um retorno muito positivo profissionalmente. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Porque a partir do momento que eu assumi o Convention, eu tinha uma empresa pequena, não que seja tão grande hoje, mas que de uma menina, né? Eu comecei a Vila Brasil com 21 anos, então muito nova. Eu brinco que era nova, loura, mulher, turismóloga, é complicado, né? Então, era tudo para o negócio, né? E eu ganhar credibilidade no mercado andou muito paralelo a tudo que eu vim desenvolvendo no Convention. E eu acho que isso já vem com as pessoas acreditarem em mim para assumir a entidade, né? Não tão mais nova, eu devia estar com uns 26 anos por aí, quando eu assumi o Convention. E, assim, assumir ali, aí se você já se torna presidente, as pessoas já te vê como uma representação daquele setor. Então, eu comecei a ter muita visibilidade dentro do meu cenário e eu transformei isso, falo orgulhosamente, em algo nacional. Hoje eu tenho conhecimento não só estadual quanto nacional, estou na diretoria do Brasil Convention, estou agora na presidência da Federação dos Convênios de Minas, então fiz aquilo crescer nacionalmente, mas entregando. Por quê? Se você assume, mas você não faz nada, você também é um tiro no pé, porque você perde a credibilidade. Quando você assume e entrega algo para a sociedade passa a confiar em você, ela entende que se você faz um bom trabalho naquela associação, você também vai fazer na sua empresa. Né? E que se você, aquele comprometimento, aquela entrega, ela vai ser igual ou maior, né? Porque é no seu próprio negócio dentro da empresa. Então, isso veio de uma forma para mim, muito clara, de que eu estava ganhando. Claro que no início ouvi muito, né? Meu irmão trabalhou comigo uma época e tal, falou, se você dedicasse para a empresa, o que você dedica ao Convention, tudo, que obviamente que para mim o Convention se tornou um propósito, né? Mas eu hoje vejo que os caminhos para mim são muito fáceis. Aconteceu não sei o quê. Eu falo, pode deixar que eu ligo para o fulano, porque a minha rede de relacionamento é muito ampla. Né? E isso foi muito legal quando a primeira vez que eu ganhei a licitação do Minas Láctea, lá em 2017. E o pessoal do ILCT me conhecia enquanto presidente do Convention. E eles não sabiam. Aí ganhou uma empresa e tudo daqui. E eles não tinham ligado, né, o nome da empresa e a pessoa. Coincidentemente, eu estava, lembro disso assim, como se fosse ontem, eu estava numa reunião com o seu Cláudio, que era o diretor do ILCT na época.
e eles vieram perguntar para mim se eu conhecia, porque como eu era referência ali do setor... Conhece a Vila Brasil? Você conhece a Vila Brasil? Eles ganharam aqui com a gente, né, para fazer, foi meu primeiro ano, para a primeira vez que eles vão fazer o evento com a gente. Falei, conheço. Falei, conheço bem. Falei assim, inclusive é minha. Nossa, eles começaram a ligar para todo mundo. Gente, é da Thaís, é da Thaís. Aí, pronto, entendeu? Criou, você vê o nível de credibilidade que deu ali para eles, porque eles já atuavam comigo enquanto convention. E eu sou muito na minha, assim, eu não chego no lugar e falo, eu sou Vila Brasil. Se eu vou na reunião enquanto convention, eu fico ali enquanto convention. Então, eles não sabiam mesmo, não ligaram o nome da empresa à pessoa. E aí, eles ficaram muito, muito aliviados com aquilo e me facilitou, obviamente, né, aquele trabalho desde 2017 que eu tenho seguido aí, né, agora já há 9 anos praticamente. E olhando um pouco para o ano que acabou de terminar, foi um bom ano para o turismo em Juiz de Fora? O que você conseguiu realizar com o Convention e com Vila Brasil? Vamos começar pelo Convention, e a lembrança mais recente que a gente tem, claro, foi o grande gestor que você realizou agora recente. Novembro. No Trade Hotel, movimentando aí vários dias e trazendo, inclusive, participações internacionais para um diálogo com o setor em Juiz de Fora. Eu queria saber um pouco mais de quais outras coisas que rolaram ao longo do ano e como que você classifica essa importância do gestor para a nossa cidade. Eu estava até falando isso outro dia sobre uma escolha de fazer o gestor ser sempre em Juiz de Fora, né? Já tive algumas propostas de levar o gestor para outras cidades, mas a escolha de fazer em Juiz de Fora é porque o gestor ele traz um holofote para a cidade no ponto de vista de turismo de negócios e eventos, né? Quando eu comecei esse projeto em 19, foi antes da pandemia, foi de uma forma despretensiosa, mas já naquele sentido assim, puxa, a gente precisava de um evento para a nossa cidade, né? A gente precisava falar de eventos, eu já trabalhava com eventos e nunca fiz um evento para o meu setor, né? Então, falar de eventos, falar de turismo, a gente precisava colocar isso em pauta em Juiz de Fora de alguma forma, o Convention precisava, né, protagonizar isso. E aí, todo mundo sempre pergunta, Thais, como é que você fazia 1000 coisas? Então, tipo assim, em 19, eu estava dando aula na UF, de novo, já era o meu UFJF 2.0. 2.0, segundo ciclo. Segundo ciclo, eu estava dando aula na UF de eventos, né? Eu entro na UF, eles me põem na aula de eventos. E eu tinha iniciado meu doutorado na Universidade de Aveiro e eu queria falar de redes e planejamento. E o Convention precisava de um evento nesse nível e a Vila Brasil já estava num ponto de vista de produções de eventos corporativos. Então, eu juntei tudo isso e fiz o fórum, que tinha, agora ele é carinhosamente chamado de gestor, mas o nome não é tão mercadológico, ele é Fórum de Gestão de Turismo, de Negócios e Eventos de Juiz de Fora e Região. Gestor, melhor. E aí, eu criei esse evento com os meus alunos, como trabalho de final da disciplina. Falei com eles, olha, vamos criar um evento, mas sobre o quê? Eu falei sobre turismo e eventos. A gente vai falar sobre turismo e eventos, a gente vai trazer figuras sobre turismo e eventos que são importantes, que possam ser cases, e a minha ideia no gestor sempre foi inspirar os profissionais, porque eu sou literalmente uma militante da área. Então, eu fico batendo uma mesma tecla, né? O turismo é importante, o turismo movimenta a economia, isso aqui faz isso, faz aquilo. Mas quando você, né, às vezes, santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, você trazendo algumas figuras de fora, você consegue mostrar que aquilo é possível de ser realizado. Então, eu trouxe alguns nomes. Na época, eu lembro claramente, por exemplo, o pessoal do Rio que estava fazendo da Rio Tour, que estava começando um trabalho novo de marketing de destinos, trouxe um case deles, trouxe o pessoal da BIH Minas Gerais para falar da importância de alguns trabalhos na hotelaria, porque eu tenho esse desafio no gestor, né? Eu tenho o produtor de eventos, mas eu tenho o hoteleiro, eu tenho o gestor público, né? O secretário que está ali. Então, esse desafio, na hora de você construir uma programação, é tipo assim, será que o produtor vai se interessar pelo tema do hoteleiro e vice-versa? E aí a gente começa a pensar nas temáticas e principalmente nas pessoas, que são elas que atraem o público. E aí fizemos um evento numa meta para 150 pessoas,
tivemos 230 pessoas no primeiro ano. Eu lembro que a gente ficou colando adesivo nas pessoas, porque a gente tinha feito 200 crachás, assim, achando que seria nosso auge. Faltou crachá. Faltou, e a gente falou, olha, de fato isso é uma demanda, as pessoas confiam de dinheiro. Quando eu vi, eu sou da onde? Eu sou de Carandaí, eu sou de Ouro Branco. Eu falei, como é que esse povo ficou sabendo desse evento? Aí eu falei, não, então isso é uma demanda, não é só local, a gente entendeu que era uma demanda regional e até estadual. E aí, 19, fizemos o primeiro ano, 20 veio a pandemia, nós decidimos por não fazer o Gestur online, virtual, porque a proposta do Gestur é essas conexões entre os profissionais, é trazer essas pessoas para Juiz de Fora. Eu criei um outro evento na pandemia, chamava Fórum Luso Brasileiro de Turismo, de Negócios e Eventos, que eu fiz em parceria com o governo de Portugal. E foi online, esse primeiro ano fiz online, segundo ano fiz híbrido, e 20 e 21 deram 500, 600 pessoas assim ao mesmo tempo. Pandemia era bom, né? Que você abriu uma live e tinha 600 pessoas. Estava lotado. Hoje você abre uma live e fala, então, na pandemia tinha essa vantagem. E depois voltei com o Gestur em 23. Aí ele foi a gente já criou uma comissão, Jonas já estava comigo na diretoria de eventos do Convention, já tinha assumido, Emerson da Partner, a gente criou, a Juliana Assis, que estava no 3, a gente criou uma comissão, né, forte na produção ali. Pessoas de fato atuantes no mercado, no segmento. Atuantes de eventos que sabiam, conheciam. A gente tinha... Eu falo que no primeiro ano a gente só tinha uma boa ideia e um sonho, porque dinheiro não tinha nada. Na época, o Branco foi muito parceiro lá, fez uma gastronomia tanto, que todo mundo fala até hoje. A Juliana vendeu uns estandes no primeiro ano lá para a gente poder... Tinha até colchão lá exposto. Para viabilizar o evento. E 2022 a gente já conseguiu entrar no edital da prefeitura e começamos a trabalhar o evento já com alguma viabilidade financeira, e ele foi crescendo, né? 300, 350, tal, tanto é que esse ano passado, né, chegamos a 560 pessoas durante o Gestur. E aí já tivemos o apoio do governo do estado de Minas por meio da Codenge, então a gente começou a Secult já teve stand aqui, né? A Secretaria do Estado já teve stand, a gente teve stand da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, presença internacional, o professor Carlos Costa se deslocou para estar aqui, Embratur falando. Então, o evento tomou uma proporção. Se eu falar que eu não esperava, mentira, porque eu tenho trabalhado muito para que isso acontecesse. Mas ele tomou uma proporção de se tornar algo no calendário. E o grande diferencial dele em 25, que a gente pretende continuar esse ano, foi reunir outros eventos também. Então, o Gestur ser também um guarda-chuva de outros eventos. Bacana. Em 25, nós fizemos o primeiro workshop de profissionais de eventos, que o Jonas tomou frente junto com a Cacau e foi um sucesso. Né? Nós fizemos o primeiro encontro de gestores públicos do turismo da Zona da Mata, em parceria com o secretário Eduardo Crochet, da Prefeitura de Juiz de Fora, com o secretário de Turismo. Também foi um sucesso. E trouxemos o Congresso Brasileiro de Convention Bureau, aquele que lá em 2020 eu não consegui fazer. Pois conseguimos trazer ele de volta, né, em 25, também foi um sucesso, porque aí é um evento de cunho nacional. E trouxemos também a reunião do Conselho Estadual de Turismo, que pela primeira vez sai de Belo Horizonte e vem para o interior. Então, isso foi muito legal. Foi um trabalho que a gente fez de forma híbrida mesmo, mas ele teve um coro muito interessante, que o próprio pessoal do estado não imaginava, mas foi o maior coro, inclusive maior do que BH, porque as pessoas se interessaram pela programação do Gestur e vieram para a cidade. Então, a gente teve grandes nomes, porque o conselho é formado pelas entidades estaduais relacionadas ao setor de turismo, né? Então, a gente teve grandes nomes durante o Gestur e uma visibilidade muito grande para Juiz de Fora, todo mundo vindo aqui. Nós fizemos 2 dias do evento, da parte técnica, e no terceiro dia a gente fez um turismo. Então, a gente teve 2 opções de turismo. Uma na cidade, um city tour em Juiz de Fora, e um segundo que nós fizemos em parceria com a Queijaria La Porta, que é a nossa associada, que é uma Belmiro visita Braga. de cinema, Belmiro Braga. A gente entende que isso é um trabalho regional. Então, pelo segundo ano consecutivo, nós pegamos palestrantes,
patrocinadores e levamos para a Queijaria La Porta e ali visitamos o Sítio Paraíso, as pessoas ficam muito impressionadas porque é um atrativo realmente muito competitivo. Encantador. Né? Muito encantador. Então, as pessoas saíram daqui, a gente trouxe a subsecretária de Cultura do Estado, ela foi no passeio, a gente teve a subsecretária de Turismo, né? Então, essas pessoas que vivem lá em Belo Horizonte e que ficam sabendo que a gente existe, mas não vivem, a gente fez eles viverem em Juiz de Fora durante esse período. E saíram daqui muito encantados e também muito impressionados com o trabalho do Convention. Acho que uma das coisas que chama muito atenção é o poder de mobilização hoje em dia. Um evento segmentado, você atrair 500 pessoas é complexo. Então, é um grande... Né? Uma coisa é você falar, vou fazer não sei o que do comércio. Bom, é muita gente. Né? Vou fazer um evento de business. É muita gente. Agora, vou fazer um evento de turismo. Né? E evento, se você ali reunir profissionais daquela área, num número desse, numa cidade do interior, durante 3 dias, então foi um orgulho, foi um recorde. A gente vê que o sarrafo para 26 está complexo, né? E aí, enquanto você descansava de Gestur, com Vila Brasil, ainda rolou Insanos Motofest. Insanos em maio. Esse ano teremos de novo, dia 1º de maio. Que é um encontro de motociclistas, né? Isso. Os Insanos é um clube hoje também internacional, né? É o maior clube de motociclistas do mundo. E eles têm uma proposta. A Vila Brasil veio se desenvolvendo como eu gosto de turismo, como eu gosto de propósito. Eu falo que nossos eventos são com propósito. Quando alguém me procura para fazer um evento nesse nível, ou quando eu desenvolvo um projeto, eu quero que ele tenha um propósito para além de ser mais um evento. E quando os Insanos me procuraram ano passado, faltando 45 dias para o evento, eu fiquei muito impressionada com o propósito social do clube. Né? Os Insanos, eles fazem desde campanhas de doação de sangue, agasalho e alimentos, eles trabalham com isso no mundo todo. E aí eu falei, então vamos fazer algo similar. Nós fizemos uma parceria com o Sesc Mesa Brasil e conseguimos arrecadar 1 tonelada de alimento nos Insanos. E, assim, mais de R$3.000 voluntário em Pix para a gente poder entregar para o Sesc Mesa Brasil, que nos agradeceu muito, para distribuir por mais de 70 instituições. Um evento totalmente gratuito, as pessoas não eram obrigadas, era chegar e doar o seu alimento, mas eles são tão fraternos com relação a isso, que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. Então, entrou dentro do meu coração, tanto é que esse ano vamos fazer no dia 1º de maio. Também no Jardim Norte. Também no Jardim Norte, no dia 1º, que aí esse ano a gente já vai puxar para mais um dia, né? Legal. Foram 2 dias no ano passado, esse ano serão 3 dias. E já que você está falando de Vila, também falando em eventos do coração, meu outro projeto Coração, que é o Harmoniza, né? Que é um evento que eu criei em 23, para a gente poder trabalhar. Eu já venho com esse Minas Láctea e LCT, queijo. Eu brinco com os produtores aqui de Juiz de Fora, alguns assumiram alguns postos, né? Eu falo que o Leandro é o cara da costela, do torresmo, né? O Moita lá com a cerveja e com o hambúrguer. Falei, então deixa o queijo para mim. O queijo é meu, ninguém tasca. Então, quando eu já tinha essa proposta em 23, já em parceria com a Epamig, foi fazer um Minas Láctea Gourmet. O Jardim Norte, por sua vez, queria fazer um festival de vinho. Então, nasceu o projeto do Harmoniza, né? Me deu a faca e o queijo na mão, literalmente. E eu falei, não, vamos juntar a ideia da Epamig de ter um evento de queijo para a população com o Jardim Norte. Criou-se o Harmoniza com a proposta de ser uma chamada para o Minas Láctea, e o evento tomou outros rumos, porque ele é um evento totalmente diferente. Eu brinco que, por exemplo, o Harmoniza, ele não tem nada a ver com o JF Wine, por exemplo. O JF Wine é um evento de vinho, né, com uma pegada muito mais elitista, assim. Eu acho que legal, assim, de fazer com quem entende de vinho. Claro. O Harmoniza, não. O Harmoniza, você pode chegar lá, mais popular, ser né? igual eu, que gosto, mas não vai perguntar da uva, do não sei o que, eu não entendo nada. Mas tem a oportunidade de provar. Mas eu tenho pessoas lá que entendem, Exato. que vai poder te indicar. Então, ele é um evento extremamente democrático. É um evento gratuito,
É um evento que ele não concorre com o Minas Láctea, que é um evento já técnico, ele não concorre com o JF Wine, que é um evento técnico também, eu acho que a palavra é essa. E você conseguir trabalhar isso num evento que junta o vinho e o queijo, num shopping gratuito, de dia, com uma programação familiar, entendeu? E que o mais importante, qual que é o propósito dele? A valorização do produtor rural. Nós entregamos os espaços gratuitamente ao produtor rural, captamos patrocínio para que a gente possa fazer isso, e os produtores rurais hoje estão, inclusive, em outros eventos. Então, hoje você vai na Festa da Cerveja, tem produtor rural. JF Wine, no ano passado, produtor rural. Se organizaram a partir do seu evento. Tema do JF Sabor, queijo. Então, o Harmoniza em 23, ele já fez uma movimentação de dar esse protagonismo para o produtor rural, de fazer eles venderem. O ano passado, eles venderam o Harmoniza, o produtor rural. A gente teve 8 produtores que venderam, somando R$50 mil. Então, você pensa em 3 dias, né? Para um produtor é muito frente o que ele vende o ano todo, né? Você pensa em o cara ir para trabalhar em 3 dias e ali você ter aí produtor vendendo R$8, R$9 mil de queijo durante aquele período, sem ter nenhum custo, porque a gente não cobra o espaço, não cobra taxa, não cobra nada. É só ele ir lá e dar o seu melhor e mostrar os seus queijos. E como eles são muito... eu gosto de vê-los, porque você vai chegar na Harmoniza, você vai comer muito queijo. Porque ele sabe que você vai comprar dele, porque é tão bom, então você vai provar, você vai comprar. Então, você chega lá, você passa a prova, e de repente, quando você vê as pessoas, além de comprar para petiscar com os vinhos que estão ali, ouvindo a música, tem a área Kids, tem o workshop que a gente faz em parceria com o ILCT. O bingo do queijo. O bingo, que é um sucesso, né? Qual que é o prêmio? Queijo. Claro. O bingo, então, a pessoa chega ali, ela adentra o universo do queijo, só de queijo da nossa região, do Caminho Novo. Então, isso também é um grande diferencial. Famoso terroir, né? Também já recebemos propostas para levar o Harmoniza para Pouso Alegre, para São Lourenço, para Uberaba. E aí estamos analisando ainda mais. O certo é o seguinte: Dia dos Pais, já coloca aí na agenda. Harmoniza, com muito queijo, muito vinho. E aí a atração a gente deixa de surpresa, né? Então, a gente já pode garantir para 2026... Gestur, Harmoniza e Insanos Motofest por hora. E o Festival de Café do meu amigo Marquinhos, que eu estou em parceria também. Esse ano acontece. Em maio, no Parque Alfred, já é uma outra proposta de evento, que é a valorização do café especial, aqui em Juiz de Fora, que a gente vai falar um pouquinho da cultura do café. Então, que é no dia do café municipal, é isso? 24 de maio, isso. É o dia municipal do café especial. Então, esse também a gente está trabalhando para que ele aconteça aí em maio. E Minas Láctea, né? Que esse ano é ano de Minas Láctea também. Então, assim, temos uma agenda bem cheia, fora que a gente tem eleição, Copa do Mundo. E o lançamento da sua campanha para o governo de Minas? Então, essa é surpresa, tá? Essa é surpresa que eu prometi ao partido, que eu não vou falar. Não pode falar ainda, né? Mas brincadeiras à parte, Thaís. Agora vamos entrar para um viés um pouco mais estratégico. Juiz de Fora tem, em seu passado, uma glória de ser reconhecida como a princesa de Minas, fabril, reconhecida aí pelas suas indústrias e tudo, e muita coisa mudou desde então. Hoje, o nosso principal superpoder é a sua capacidade para a realização de eventos. O que você acha disso? Qual a sua visão a respeito? Eu venho falando isso desde sempre, mas assim, fortaleci isso muito com os governos no pós-pandemia. O que nós sentimos e vimos aí? Durante a pandemia, claramente, fomos o setor mais impactado. Mas também pós-pandemia foi o que conseguiu se reerguer mais rápido do que os demais setores. Isso é comprovado, técnicas, dados, números de que tanto o turismo quanto os eventos, as pessoas estavam ali enclausuradas e queriam realmente voltar, né? O ser humano é um ser social, então a gente queria participar de eventos, a gente queria viajar, a gente queria sair de casa. E foi até o tema do Gestur de 22, era justamente eventos de impacto. Você precisa fazer bons eventos para atrair as pessoas e, a partir daí, você movimentar social e economicamente o destino. Eu escrevi um artigo para a Agência de Desenvolvimento falando sobre isso, para o jornal deles, que é o seguinte:
a gente vem de vários governos trabalhando a Manchester Mineira, né? Parece que as pessoas ainda estão lá... Um apego, né? Num apego de uma época que já não existe mais. E aí, sabemos que não só Juiz de Fora, acho que isso foi uma mudança mundial, inclusive a própria Manchester, né? Mudou, né? E trabalha com serviços. Se nós trabalhamos com serviços, que é o nosso caso aqui, que somos muito fortes em educação, somos referência, saúde, somos referência, e também temos aí grande movimentação para a área comercial, porque somos polo, né, uma cidade aí polo da Zona da Mata. Tudo isso é possível de você fomentar por meio dos eventos. Os eventos da área médica, saúde, preenchi o ano passado. Os eventos, né, da educação, eu falo que a gente tem um grande celeiro de eventos, que é o FJF. Né, desde Marcos Davi, que eu venho brincando, que eu falo, reitor, pelo amor de Deus, a gente tem que... Vocês trazem, às vezes, uma figura sensacional para Juiz de Fora e põem o cara no auditório do CH. E ele poder... se me desse esse cara de presente, eu construí um evento em volta dele, entendeu? Que movimentaria o hotel, que movimentaria, né, que daria mais nome e visibilidade para a própria UFJF, que ela que trouxe. Então, assim, os eventos, ele tem um poder de divulgação do destino, de atração de pessoas, que faz com que mude, né, o cenário econômico daquele destino. Então, hoje você pega cidades eminentemente turísticas, tipo Bonito. Porque você pensa em Bonito, você pensa em natureza, turismo, está atuando para trabalhar com eventos. Tiradentes está atuando para trabalhar com eventos. Tiradentes capta tanto evento que eles já estão distribuindo eventos, né? Então, assim, o que a gente fala sobre Juiz de Fora? Eu tenho hoje excelentes equipamentos para receber, né? Eu acho, fazer uma propaganda do meu associado Terrazo, né? Mas eu tenho excelentes equipamentos, tanto na parte hoteleira, de centro de convenções, trade, para todos os bolsos. Todos os bolsos. Eu tenho espaços, né, para o social, né, para os formaturas. Para todos os gostos. Formatura, casamento. Eu tenho possibilidade de fazer evento na praça, igual está super em alta, né? Fazer evento em espaço público, né? Eu tenho a possibilidade de fazer vários tipos de evento na cidade e eu tenho público para isso. Eu acho que é importante a gente destacar isso, porque o ano passado, quando eu fiz o Harmoniza, eu fiquei muito receosa, porque o Harmoniza foi, nossa, eu tive o evento da Ascôncia no mesmo final de semana. Falei, meu Deus, vai impactar, agora, né? E agora? O meu ficou lotado, o da Ascôncia ficou lotado, e a gente tem público para todo mundo. Então, assim, as pessoas estão ali sedentas de visitar os nossos eventos, de irem até os nossos eventos, porque eu acho que também, a gente também já conseguiu construir uma imagem de realizar bons eventos na cidade, de realizar eventos que são propícios de acontecerem em capitais e podem acontecer aqui. Eu acho que isso, o Gestur acho que é uma forma da gente mostrar isso, o Summit é uma forma da gente mostrar isso na parte dos eventos técnicos, né? Os nossos festivais, os insanos, os nossos festivais gastronômicos. Então, assim, eu acho que a gente tem um potencial absurdo para fazer e a gente precisa fortalecer isso cada dia mais para a gente ocupar os nossos hotéis, os nossos restaurantes e, a partir daí, gerar mais demandas. Porque também, mas se a gente tiver 100% de hotelaria, tá bom? Não, a gente pode ter novos hotéis sendo construídos aqui, redes que podem vir para cá, hotéis familiares que podem, né, expandir, restaurantes aí que sempre vai ter um espaço, vocês divulgam sempre no Zine, né, bons espaços para a gente pesquisar. Os nossos atrativos que hoje está tendo um olhar público, a gente não pode deixar de lado que o mercado municipal agora está revitalizado, que o nosso Museu Mariano Procópio está funcionando. Então, assim, eu acho que as coisas estão andando para que Juiz de Fora seja realmente um polo de referência. Então, a nossa proposta enquanto convention é mostrar isso e, mais especificamente, a nossa proposta enquanto gestor. Eu vou aproveitar até o seu espaço, Alexandre, para falar do encontro que a gente faz com candidatos à prefeitura, que é um projeto do Convention também, que começou em 2016 e que visa justamente que esses
políticos que ali estão se candidatando coloquem na sua pauta turismo e eventos. Eu venho, né, dessa militância desde 2010 aí que eu comecei a vir, comecei a trabalhar no prefeito em 2008, né? Então, assim, daqui a pouco faz 20 anos, né, que eu estou nesse mercado, e eu via o quanto que nós éramos deixados de lado enquanto um segmento forte para o desenvolvimento econômico. E aí, desde que eu assumi o Convention em 2016, eu criei esse projeto, esse projeto é do Brasil Convention, mas eu fui o primeiro Convention a implantá-lo. E aí, esse projeto fez com que, no primeiro ano, a gente vê que ele melhorou muito, porque no primeiro ano as pessoas chegavam lá perdidas e agora já chegam preparadas, né? Quando eu falo as pessoas, ou os candidatos à prefeitura mesmo. Sim. E alguns que você via claramente... entenderam que estão indo para um compromisso, né? Para sair dali com um compromisso. A gente tem uma regra básica, a gente não faz um debate. Eles não estão ali para ficar debatendo. A gente dá um espaço para que eles possam apresentar as suas propostas para turismo e eventos. O que eles vão fazer para a saúde, para a educação, para o comércio? Naquele ponto ali não nos interessa. Comprometa-se com o turismo. Com o turismo. O que você tem para apresentar para o nosso público? Então, no primeiro ano também a gente teve mais de 300 pessoas, foi naquele Salão Imperial do Ritz, e ali a gente fez em 2016, fizemos o primeiro ano, 2020 online, né? Fizemos também ali ao vivo ali no YouTube. Acho que foi em parceria inclusive com o Cine, né, em 2020. E aí viemos, o projeto tomou uma proporção legal. Em 22, nós fizemos ele com deputados estaduais, com colégio eleitoral em Juiz de Fora. Então, até para a gente poder valorizar que nosso interesse é que esses deputados que sejam eleitos para olhar pela nossa região. E 2024... retornamos, né? E eu acho que é importante a gente falar, por exemplo, de 2020, é que todo final desse evento, a gente tem uma carta que a gente faz de intenções para que todos que estejam ali, não é para um ou para outro, tanto é que a gente também não deixa direcionar a pergunta para um ou para outro, mas que todos assinem a sua carta de intenção com o setor, onde a gente lista todas as demandas. E dentro dessa lista, a gente listou a necessidade de ter uma Secretaria de Turismo em Juiz de Fora. Isso vem desde a nossa pauta 16, colocamos na pauta de 20 e foi honrada na gestão de 2020. Aí, com a prefeita Margarida, em 2020, ela colocou uma secretaria que é um pedido direto do Convention. Porque a gente fala assim, eu quero conversar, eu enquanto Convention. A gente, na pandemia ali, né? Foi 20, ela entrou em 21, né? Isso. 20, a gente... Com quem que a gente conversava no turismo? A gente não tinha alguém que respondesse por nós em 20, porque a gente não tinha uma secretaria de turismo que representasse nossos interesses. Então, a gente caía numa secretaria de desenvolvimento econômico, acho que era isso na época, uma secretaria de desenvolvimento econômico que, ao mesmo tempo, tinha que ouvir o comércio, que tinha que ouvir o serviço, isso. Né? Quando você leva a sua pauta, você é só mais um. Agora, se lá em 2020, quando tudo começou, nós tivéssemos uma secretaria de turismo, cabia aquela secretaria olhar especificamente pelo nosso setor. Exato. Então, eu acho que foi uma das grandes conquistas que a gente teve, foi essa, na questão do público. Tem várias outras na pandemia também, mas esse do público foi a Secretaria de Turismo. É isso. E a gente estava lá junto também. Tava. Thaís. É história, hein? Tem muita, né? Tem muita. Eu com aquela barriga enorme, né? Teve 2020. Eu lembro de uma reunião que eu cheguei lá pra gente brigar lá na prefeitura pelo nosso setor, que eu cheguei, ninguém sabia que eu estava grávida. Todo mundo só via na live, né? Só daqui pra cima. Só devia olhar e falar, Thaís estava gordinha, né? Mas não, eu estava grávida mesmo. E, Thaís, muito conseguimos avançar, mas ainda há muito trabalho a ser feito pelo turismo em nossa cidade. E um ponto muito sensível é o Expo Minas. Com certeza. Como lutar por um aparelho tão importante, mas que há tanto tempo, se passou tanto tempo desde que ele se instituiu, que até um Alphaville ao seu redor já nasceu, e ele também é uma zona ali que tem moradores em volta, enfim, passa a incomodar, em uma série de pós-pandemia, mas acabou de abrigar aí no ano passado, por exemplo, um evento como o Chique Chique, um evento de forró que reuniu pessoas do Brasil inteiro por lá.
O show né? do Gustavo Lima. Show do que Gustavo ficou lotado Lima, também. enfim. O que pode ser feito para não se perder um aparelho como esse? Então, isso é complexo no ponto de vista de que um aparelho como esse ele tem uma manutenção muito alta, né? Então, para que você consiga conciliar oferta, demanda, custos, né? Tudo ali é complexo. Hoje, o Expo Minas ele está nas mãos da Codenge, né? Que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, ou seja, no governo de Minas Gerais, e por algumas vezes já sendo direcionado a uma venda. Então, não existe um interesse direto por parte do governo de manter aquilo ali. Isso para a gente é um problema, porque ele somente subsiste, né? Os eventos que acontecem ali é porque as pessoas não têm um espaço, ninguém foi ali captar. Não teve uma gestão, não teve um comercial. Então, acontecem os eventos ali porque as pessoas, onde que eu ia colocar, vou falar da Fronte, por exemplo, onde que eu vou colocar o Gustavo Lima, Marisa Monte, o Roberto Carlos também, acho que foi ano passado, Roberto Carlos, acho que foi. Roberto Carlos, então, onde que eu ia colocar esse público? É o Expo Minas. Então, é um equipamento que eu sempre falo o seguinte, que várias cidades sonham em ter. Começa por aí. Acho que esse é o ponto número 1. Né? Quando eu escuto, vejo, converso com muitas pessoas da área no Brasil inteiro e as pessoas, o que a gente precisava era um centro de convenções. Aí eu fico assim, meu Deus, e a gente tem, o nosso não anda, né? Mas também já vi que não é também uma especificidade de Juiz de Fora, por exemplo. O Expo Minas de Teófilo Otoni também, idem. Tive agora a presidente do Convention de Vassouras, esteve no Gestura aqui com a gente, falou que aquele centro de convenções maravilhoso foi construído lá. Também está abaixo. O que a gente entende? Que falta-se gestão. Acho que é o número 1. Mas é um equipamento, ao meu ver, que precisa de uma cooperação pública-privada. Por quê? Porque o custo é muito alto. Então, ele tem que ter um retorno social, e aí fica no público. O que é o retorno social e de desenvolvimento econômico? Hoje, o que o público ganha se fomentar o Expo Minas? Movimentação econômica para o destino. Eu falo que o mais democrático que nós temos hoje, em ponto de vista de evento, é o Expo Minas. Porque se você faz um evento no Expo Minas, você lota o Expo Minas, você vai encher os hotéis da cidade. Você lotou a rede hoteleira. Entendeu? Então, eu fiz um evento no Hotel X. Você vai para o Hotel X, no máximo você vai para 1 ou 2 ali que vão ganhar com aquele evento. Agora, o terraço, você vai acabar movimentando mais ali os hotéis da Deusdete, né? Sempre dá uma movimentação. Mas quando você pensa em Expo Minas, em Minas Láctea, vou dar um exemplo claro que nós temos, você tem uma movimentação ali de todos os hotéis. Se você movimenta hotel, você movimenta restaurante, taxista, enfim, comércio, movimenta muita gente. Então, o que isso significa para o governo? Imposto. Estou falando de forma clara. Eu vou colocar pessoas na cidade, que eu falo que é o poder dos eventos, de movimentação. Hoje a gente tem estudos aí que mostram, no mínimo, o retorno de um evento, ele é de 1,8, pode chegar até 3, ou seja, a cada R$1 que você investe, aí vai voltar R$1,80 para você, ou R$3. Então, se o governo entrar ali e falar assim, estou subsidiando o Expo Minas para uma gestão que traga mais eventos para a cidade. Ele vai gastar R$100 jogando, né? Ele vai gastar R$100, mas vai voltar no mínimo 180 para os cofres públicos. Então, já está justificado do ponto de vista do público. E do ponto de vista do privado é do ponto de vista de técnica de gestão. Quando você pensa em técnica de gestão, você vai pensar que o equipamento, a gestão privada, ela teria uma autonomia melhor de trabalhar aquilo no ponto de vista de captação de eventos de várias naturezas. Hoje no Convention a gente tem uma pesquisa, chama Pesquisa de Eventos Captáveis. O que são eventos captáveis? São eventos que acontecem em várias cidades do Brasil, que teriam condições de acontecer aqui e que não acontecem porque ninguém foi buscar. Então, se a gente tem o Expo Minas com uma gestão privada, que pode ser um consórcio de várias empresas, entidades ali, que querem trazer esse evento para cá, você vai lá naquele evento e você vai falar, olha, eu tenho um espaço de eventos com essa e essa infra. Claro que precisa de manutenção, né? Eu acho que a gente tem que deixar isso claro, o Expo Minas está precisando de uma manutenção real, do básico, tá? Da porta do banheiro que precisa ser arrumado. Mas precisa que haja uma gestão comercial efetiva.
E aí, quando você faz isso, o privado entra, locando o espaço, né, assumindo o comercial, e o público entra, dando essa manutenção, para mim é o casamento perfeito. Entretanto, hoje a gente tem um governo de Minas falando assim, preciso passar. Uhum. E buscando milhões de estratégias para passar. Enquanto isso, o equipamento continua existindo ali e fazendo um ou outro evento que a gente já vê. Se ele existindo já realiza evento, imagina se ele se vendesse. Uhum. Então, na minha opinião, é o nosso divisor de águas. Por quê? Se nós conseguíssemos mostrar isso, é uma luta do convênio que eu venho ali, todas as frentes, desde a CODENG, a prefeitura, né, envolvemos aí outras entidades, enfim, os próprios empresários. Se nós conseguíssemos colocar isso de forma comercial, né, ia começar a atrair eventos para a cidade, e vale lembrar, captação de eventos não é de um dia para o outro. Uhum. Você vai lá no Congresso captar ele hoje, se eu for captar ele hoje, o dia 20, desse ano já acontece, já está organizado para o dia 27, eu vou captar o de 28. Então, longo prazo. Tem que lembrar que é algo de longo prazo. Mas você tem que começar um dia, né? Então, se a gente conseguisse fazer isso, imagina a gente ter aí um Minas Láctea por mês em Juiz de Fora. Seria lindo de viver. Né? Então, são feiras e eventos que só o Expo Minas poderia realmente fazer a movimentação e colocar Juiz de Fora nesse cenário de turismo, de negócio e eventos que a gente tanto quer. E a gente espera aí que o executivo, pelo menos, imponha aí alguma sanção de que ele permaneça no segmento de eventos e não se transforme num galpão logístico ou numa loja de imóveis, né? Eu acho que se isso acontecer, é a maior perda que o Juiz de Fora pode ter. Inclusive de perder os eventos que já acontecem, que aí, né, a gente deu exemplo de alguns eventos que não comportam em outros lugares, e também o fato de que, enquanto todo mundo sonha em ter um Expo Minas, a gente está doando o nosso para terceiros. Ô, Thaís, foi excelente esse nosso bate-papo, deu para a gente dar uma bela navegada aí pelo seu trabalho enquanto Vila Brasil e também, né, como empreendedor à frente do Vila Brasil e também na liderança do Convention Bureau em Juiz de Fora, entender a importância dele para o nosso amadurecimento do segmento de turismo e eventos. Então, todos vocês aí que gostam de ir em festas, gostam de curtir um show, gostam de ocupar uma praça com um show ao vivo, saiba que existe alguém que está aí sempre lutando um passo à frente para que você possa permanecer se divertindo nesses lugares com segurança, com conforto, gerando emprego, gerando renda e trazendo divisas para a nossa cidade, que também é muitíssimo importante. Então, o Zine Cultural e o Zine Negócio te agradece, em nome da cidade, pelo trabalho que você vem realizando, e a gente espera estar colado em você, afinal de contas, tudo que é bom cola no Zine, estamos juntos. E eu queria finalizar te perguntando a nossa perguntinha puxa-saco. Quem que você gostaria que estivesse sentado aí no seu lugar, trocando uma ideia comigo? Nossa, mas na surpresa? Claro. Ai, meu Não vale o Jonas Ribeiro. Não vale o Jonas. Não vale o Jonas Ribeiro. Não vale o Jonas. Ai, tem que ser de Juiz de Fora? De onde você quiser. Ai, Deus. Deus pode, mas aí eu acho que... Vamos deixar para a hora certa, né? Ele escolhe esse momento aí. Eu vou falar que o Carlos Costa, que hoje é um grande mentor para mim, né? Tudo isso que eu venho trabalhando, porque ele sabe esclarecer, eu espero que eu tenha conseguido também, mas ele sabe esclarecer tudo isso de uma forma tão didática que, se para mim sempre ficou claro, eu acredito que a gente conseguiria fazer isso com ele aqui, de mostrar, abrir, que eu falo às vezes que o santo de casa não faz milagre, talvez o de fora ajude, né? Consiga dar essa colaboração aí para que as pessoas entendam que o turismo hoje é a maior mola propulsora da economia e, consequentemente, também de uma sociedade mais igualitária. É isso. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter encontrado um espaço na agenda, né, entre cuidar de filho, cuidar da mãe, cuidar do cachorro, cuidar do marido, da Vila Brasil, do Convention e tudo mais. Você estava aqui hoje batendo esse papo com a gente para a gente começar 2026 da maneira que o Zine gosta, leve, divertido, conectado e afinado e afiado com o nosso propósito, que é o turismo e eventos em nossa cidade. Muito obrigado, tá?
Obrigada, Alexandre. Eu quero parabenizar demais você, toda a sua equipe aqui, porque eu acho que o trabalho do Zine para a gente é um grande diferencial. Eu falo isso que para a gente, para o Convention, é um grande braço, tudo que vocês fazem de mostrar onde estão os restaurantes, os eventos que tem. Vocês também vendem o nosso destino, também é um marketing do destino, então eu acho que isso é o que a gente precisa fortalecer em Juiz de Fora, que as pessoas procurem o Zine, procurem o Convention, trabalhem com a gente em parceria, porque realmente, se a gente tiver essa retroalimentação, né, por parte dos produtores e da sociedade, a gente vai se diferenciar cada dia mais. Muito bom, muito obrigado. E a você também, meu muito obrigado por estar aqui conosco. Lembre-se de inscrever no nosso canal, deixe aqui o seu curtir. Se tiver alguma pergunta, algum assunto que você queria saber da Thaís, escreva aqui nos comentários e vamos fazer o nosso conteúdo chegar a ainda mais pessoas ao longo de 2026. Agradecer as marcas que nos apoiam, Sicredi, Skoltech e Distribuidora Albatroz, meu muito obrigado. E a gente volta esse mês ainda com mais 2 edições inéditas do programa Zine Negócios. É isso aí, no mês de janeiro temos 3 programas inéditos para vocês. Muito obrigado e até já.